Olá, o programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. A LGPD foi aprovada em 2018 e entrou em vigor em setembro de 2020, tendo suas sanções aplicáveis apenas a partir de 2021. São, portanto, 5 anos de existência da lei no Brasil e não há dúvidas que ela representa um marco importante para a proteção dos dados pessoais no nosso país. Seguindo uma tendência mundial de regulamentação desse tema, e é claro que há conquistas, muitas, mas é importante salientar que a avaliação sobre os avanços da LGPD também está relacionada ao cumprimento efetivo da lei por parte das empresas e à atuação do seu órgão fiscalizador e regulador, no caso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Acrescente-se aí a conscientização e a educação contínua, que são cruciais para garantir que os cidadãos e empresas compreendam plenamente a importância da lei, bem como as suas implicações. Este e outros assuntos serão tratados hoje no programa Ideias em Debate com Bruno Barbosa, advogado e secretário da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Piauí, e Raimundo Neto, que é CEO da The Forense e mestre em segurança de redes. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos Bruno Barbosa, advogado, secretário da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Piauí, e Raimundo Neto, CEO da empresa The Forense, mestre em segurança de redes. Sejam bem-vindos aqui no nosso programa, e eu queria iniciar perguntando para vocês para que vocês fizessem uma avaliação desses 5 anos de criação da LGPD no Brasil e a importância sobre a proteção de dados pessoais, né? Que avanços são percebidos no país, especialmente para a população? Sejam bem-vindos. Gratidão pelo convite, tá? E é bem importante esse tema, principalmente porque com 5 anos da lei, certo? O que é que a gente tem observado ainda? As cobranças ainda têm sido muito pequenas em relação às organizações, tá? E apesar disso, assim, o que é que faz? Existe ainda uma questão muito cômoda ainda para essas organizações. E aí, assim, o que é que a gente surte de efeito isso perante a sociedade? A gente observa que algumas empresas pioneiras, algumas empresas começaram a fazer esse processo de adequação e passaram a ter um controle melhor sobre aqueles dados, tá? Então, surge algum efeito de proteção. Só que, paralelo a isso, a gente tem uma situação que nós tivemos uma pandemia que acelerou o uso de dispositivos e acelerou o uso de dados pessoais perante a vários serviços digitais. Então, você tem associado a tudo isso um crescente, tá? Principalmente a gente cresce em questão de valores, a questão dos crimes. Então, hoje o que a gente observa? Uma necessidade que as empresas passem a fazer mais essa adequação, porque o número de crimes tem ficado exorbitante, principalmente o valor que tem se ganho por essas quadrilhas organizadas que cometem esses crimes, realmente assim, chega a ser astronômicos. Doutor Bruno, que avanços o senhor tem visto da aplicação da lei nesses 5 anos de existência dela? Joia, obrigado pelo convite, Campelo, obrigado, Neto. Eu acho que a lei entrou em vigor em 2020, né? Ela foi aprovada em 2018, mas entrou em vigor em 2020. Mês passado fez 3 anos que ela entrou em vigor, em setembro de 2020 ela começou a entrar. E eu acho que a gente vem vendo, com o passar do tempo, uma profunda curva, a gente estava até discutindo mais cedo, uma profunda curva de aprendizado. É uma lei muito horizontal, é uma lei que mexe com empresas, mexe com o poder público, mexe com a sociedade, mexe com escolas, mexe com organismos, com escritórios de advocacia, com empresas de tecnologia da informação. Então, eu acho que a gente vem vendo, cada dia que passa, hospitais, escolas, clínicas, com pôsteres, adotando ali a figura do encarregado, trazendo políticas de segurança da informação, adotando políticas de privacidade em seus websites, colocando pôsteres na entrada, ou então divulgando canais de conscientização através das TVs que ficam nesses lugares. Eu acho que a gente precisa entender que é uma lei densa, é uma lei que veio para ficar, é uma lei que a gente foi até feliz na confecção dela, porque ficou uma lei de fácil visualização, de fácil leitura, mas é uma lei que mexe com muita coisa dentro de poder público e dentro de empresas. E
cada vez mais necessário que a NPD tenha uma postura de combate, de fiscalização, mas também de cobrar dessas empresas e cobrar do poder público a adequação. A gente não pode parar por aqui e só entender que a lei entrou em vigor se a gente não cobrar que ela atue de maneira ostensiva e atue de maneira educativa também, né? É necessário a gente olhar esses dois vieses aí. Neto, essa lei ela é uma lei multidisciplinar, não é isso? Porque ela pega são várias matrizes, digamos assim, dentro de uma empresa. E aí, nesse sentido, como é que a implantação ela impactou a maneira como as empresas elas coletam, armazenam e processam os dados pessoais dos cidadãos? Bem, realmente a palavra certa é essa, a questão de multidisciplinaridade, ou seja, eu tenho várias áreas envolvidas, né? Então, o que é que isso impacta e o que é que eu chamo a atenção disso? No processo de adequação, chegou a hora de a gente começar assim, a entender que os setores eles trabalham em prol de uma organização. Antes você tinha uma visão independente, você tinha lá as pessoas que trabalhavam no TI de um lado, você tinha o pessoal do administrativo do outro, você tinha o jurídico de outro lado. Então, você agora tem que começar a entender que eu preciso juntar todos em prol da organização. E aí, o que é que isso impacta? Impacta que é o seguinte, eu preciso ter contratos, normas, tá? Eu preciso ter várias situações que eu tenho um envolvimento muito grande do jurídico, certo? E, ao mesmo tempo, eu preciso associar isso com o trabalho do dia a dia, com quem está realmente no operacional. Tá? E aí eu tenho que lembrar que hoje muita coisa deixou de ser físico e passou a ser digital. Então você tem aí um envolvimento maior. Tá? Então dentro dessa realidade, essas áreas elas precisaram realmente conversar. Porque antes não existia uma conversa, existia a questão de fazer os contratos, tá? Montar os sistemas. Então é como se eu fizesse alguma coisa e só entregasse. Não, agora eu preciso. Quando confecciono um documento, tá, juridicamente, eu preciso ter um olhar administrativo, como que eu vou aplicar isso, certo? E outra coisa, quando eu tenho meios digitais, como que eu vou aplicar isso? Dentro das nossas legislações, dentro das nossas regulações, certo? Então, assim, às vezes não se tinha esse olhar, não se conversava. E para o processo de implantação, se eu não tiver esse olhar conjunto, tá, a tendência de falhar de um processo sólido, de uma conformidade é muito grande. Doutor Bruno, qual o papel do jurídico, né, do departamento jurídico, dos advogados, na implantação dessa nova lei dentro de uma empresa, considerando isso que o Neto falou aqui, que é um trabalho multidisciplinar de equipe da TI, da gestão da empresa também? O aspecto jurídico, Campelo, eu poderia dizer que pode ir para o aspecto contencioso, o aspecto judicial, se vir a existir um processo judicial ou um processo administrativo movido ali pela NPD, movido por órgãos de proteção e defesa do consumidor, PROCONs, Ministério Público, mas também eu acho que o prevenir aqui é melhor do que remediar. Então, eu acho que a gente precisaria, o jurídico de uma empresa, seja ele advogados contratados à empresa ou então próprios da empresa, deveria partir para a ideia da adequação como uma ideia de que é muito melhor você conscientizar agora, de você adequar, de você rever postura, de você rever códigos, de você rever regras ali dentro, trazer aspectos sancionatórios também, do que no futuro você ter que se defender através de processos coletivos, de processos individuais ou então de processos judiciais. Eu acho que o jurídico precisa estar muito focado nisso aí também, conjuntamente também com a parte de tecnologia da informação, a parte de TI. E uma questão também importante trazer dentro da fala do Dr. Bruno é o seguinte, que o processo de adequação não é aquele de eu simplesmente só entregar certos documentos, tá? Mas assim, eu tenho que pensar também na questão contínua, certo? Ou seja, empresas que hoje estão, que ainda assim, não, vou esperar para ver, eu vou esperar o tempo, ela tem que entender que é o seguinte, eu vou ter que fazer uma mudança cultural, tá? E essa mudança cultural se leva muito tempo. As pessoas estão acostumadas com o formato de trabalho, certo? E uma coisa, um olhar que o empresário tem que ter que é o seguinte, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma segurança para a sua própria organização. Que, na verdade, eu não vou ter um custo, eu vou fazer um investimento. Investimento como? Eu vou preparar a minha empresa para possíveis fraudes. E que, muitas vezes, essas fraudes, elas às vezes são internas. Tá? Então, nessas fraudes internas, o que é que eu acabo gastando? Eu gasto mais pagando para os funcionários que acabaram sendo demitidos, indenizações, por quê? Porque eu não me preparei, porque eu não tinha
certo? Uma documentação sólida, porque eu não tinha um controle sólido. Então, se ele começar a ter esse olhar, ele vai ver que é um investimento futuro. Além disso, é o seguinte, fazendo uma conta básica, você pega uma empresa que fatura 10 mil, uma empresa, sei lá, média, pequena, 10 mil por hora. Se eu parar 48 horas, quanto que eu vou perder em recurso? Tá? Então, o empresário ele precisa começar a ter esse olhar. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela possibilita esse olhar. Isso é muito importante. Pegando né? até, Campelo, esse gancho do Neto, a gente olha muito para o aspecto sancionatório da lei como uma questão pecuniária. Quanto que vai doer no bolso do empresário, por exemplo? Multa, né? A multa. Mas, às vezes, a sanção não pecuniária, a publicização, por exemplo, de uma infração na porta, por exemplo, de uma empresa, traz uma repercussão econômica muitas vezes até maior. Porque o pagamento da multa, às vezes, ali pode encerrar aquela gravidade daquela sanção, mas você tem que publicizar uma infração. Olha, a minha empresa sofreu ali um incidente de segurança e eu estou respondendo por isso através dessa notificação aqui. Você, além de perder os seus clientes, você deixa de angariar novos clientes. E, sem dúvida nenhuma, Teresina é uma cidade que existe muito aquela questão de você estar sendo falado, olha, a minha empresa sofreu um incidente de segurança, então, muitas vezes isso cai na mão, ou então cai na boca, no ouvido de muitas pessoas e aquela empresa muitas vezes vai à falência, ou então pode gerar ali um começo, um declínio. Às vezes é uma empresa que está ascendendo economicamente e um incidente de segurança desse acaba repercutindo bastante negativamente. Impacto direto na credibilidade da empresa. E falando de multas, né, muitas multas elas já foram aplicadas, e multas milionárias, inclusive, às empresas por descumprimento da lei. Quais são as principais obrigações e responsabilidades que as empresas têm que cumprir de acordo com a LGPD? E por que é difícil essa adaptação das empresas? Bem, hoje, assim, existe um conjunto de regras que precisam ser seguidas, né? Como, por exemplo, dependendo do tamanho do porte da empresa, eu vou ter a questão de ter um encarregado, tá? Além disso, ter que hoje encarregado de dados. Isso, encarregado de dados. Inclusive é uma nova profissão, né? Que surgiu com base na lei. Isso. Que muitas pessoas conhecem hoje como DPO. DPO. Né? Tá? Então, o que acontece? Além disso, assim, a NPD ela tem cobrado a seguinte questão. Ela tem cobrado muito mais que assim, o código de ética esteja realmente de acordo com as questões de privacidade e proteção de dados. E ela considera aquilo como algo básico, aquilo é essencial a uma empresa. Certo? Além disso, há outras questões de documentação. Tá? Os direitos dos titulares, como que eu vou fazer a requisição? Às vezes a gente encontra muitas empresas que ela não tem nenhum e-mail próprio, o e-mail está lá criado dentro de um e-mail gratuito, certo? Então, assim, como que eu vou fazer esse controle das requisições? Tá? E aí isso tem impactado. O que acontece? Muitas empresas que estão por processos sancionatórios agora, elas estão principalmente por quê? Porque elas não tinham encarregado de dados. E outra coisa, elas não notificaram, não informaram a NPD que aconteceu um incidente de segurança. Então, e aí acaba acontecendo o quê? Aparecendo na mídia, certo? Recebe as denúncias e a NPD passa a fazer esse processo de investigação. Então, assim, são coisas que parecem ser básicas, tá? Mas a gente percebe que desde a pequena, ou seja, a grandes empresas, tanto que a primeira empresa a pegar uma multa no Brasil era uma microempresa, certo? Ou seja, a NPD ela não está focando nos grandes, ela está focando em todo tipo de empresa, desde que aconteça alguma questão que viole aí a legislação. Doutor Bruno, a OAB Piauí e acho que as diversas seccionais da OAB por todo o país, né, no Piauí no caso, criou uma comissão específica sobre o tema e também tem uma comissão específica do Conselho Federal da OAB. Em que consiste o trabalho, em que tem consistido o trabalho dessa comissão aqui no Piauí e como ela está contribuindo para a compreensão e implementação eficaz da lei no Estado? Obrigado pela pergunta. A gente até convida os advogados, estudantes, inclusive, para se filiarem à comissão. Não precisa ser advogado, você pode ser estudante de direito, para se filiarem à comissão e participarem. A gente faz reuniões mensais, reuniões ora virtuais, ora presenciais. E a gente busca discutir a lei, busca discutir as recentes decisões que vêm acontecendo, seja aspectos da NPD, mas sejam decisões do Poder Judiciário também. A gente vai lançar agora, talvez no próximo mês, um e-book que a gente compilou aí com advogados, fizemos artigos e vamos lançar aí, vai ser uma campanha bem legal que a OAB Piauí vai poder divulgar da nossa comissão. Temos a intenção de fazer próximo ano um congresso, podendo chamar aí advogados renomados, pessoas de tecnologia da informação, vamos tentar chamar alguém da NPD também.
também, não sei se os diretores, mas alguém do corpo ali, comitê de fiscalização, para poder a gente trazer um pouco, semear um pouco. A gente entende, Campelo, que a OAB, na sua comissão de Direito, Privacidade e Proteção de Dados, funciona como uma espécie de semear aquela ideia, essa preocupação, para poder ser germinada através de advogados, através de estudantes, principalmente. A gente busca atingir muitos estudantes, porque os estudantes hoje poderão ser advogados no futuro e poderão defender, seja através contra a empresa ou então a favor de empresas, essa Lei Geral de Proteção de Dados. E aí o aspecto do conhecimento de que existe a lei, do que ela é feita, do que ela é falada, quais são seus princípios, quais são seus fundamentos, eu acho que a gente pode tornar a lei mais qualificada, o debate mais qualificado no futuro. Que a gente vem vendo, na verdade, uma curva de aprendizado no Brasil, como ela na verdade existiu. O Brasil nunca foi conhecido por ser um país com educação digital. A questão da mudança do analógico para o digital aconteceu de maneira muito abrupta na gente. Então, basta dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, o Brasil foi um dos últimos países no mundo que teve uma lei específica para falar sobre privacidade e proteção de dados. A gente vê, na verdade, microsistemas regulatórios, um pouquinho ali na Constituição Federal, que hoje é cláusula, está lá o direito à privacidade e à proteção de dados esculpido no artigo 5º, mas a gente tinha ali só no artigo vida privada, honra, imagem, a gente tinha um pouquinho discutido no Código de Defesa do Consumidor, tinha um pouquinho discutido no Marco Civil na internet, mas a lei específica a gente não tinha. Finalmente o Brasil hoje tem essa lei, é uma lei que busca, na verdade, regular toda uma sociedade. A gente vê hoje que organismos buscam dados para poder oferecerem produtos, oferecerem serviços para seus clientes e potenciais clientes. E, sem dúvida nenhuma, a Lei Geral de Proteção de Dados representou um grande avanço e a OAB Piauí está ao lado dela para poder disseminar esse debate, qualificar esse debate. Dr. Bruno Barbosa, advogado e secretário da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Piauí, e Raimundo Neto, CEO da empresa The Forense e mestre em segurança de redes. E aí, retomando aqui a nossa conversa, ainda sobre o papel das comissões temáticas da OAB Piauí, qual o seu papel na elaboração de diretrizes e regulamentos adicionais para a LPG, a LGPD? Como essas comissões podem colaborar com o governo e com a sociedade? A gente recebeu no passado, Campelo, uma solicitação do Ministério Público para emitir um parecer a respeito de câmeras que a Prefeitura Municipal de Teresina instalou, salvo engano, na Avenida Miguel Rosa, que poderiam ali possivelmente violar a Lei Geral de Proteção de Dados, porque eram câmeras que estavam filmando permanentemente. Na verdade, eram câmeras meio que escondidas. Existe também o princípio da segurança pública, o poder público, obviamente, pode realizar essa filmagem, né? Mas eram câmeras que, na verdade, não eram ditas que eram câmeras diferentes. Até uma câmera um pouquinho diferente ali, pertinho de um hospital de grande porte aqui na cidade. A comissão ela foi consultada pelo Ministério Público a respeito de uma possível violação da Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente fez uma reunião, a diretoria, juntamente com a comissão, e emitiu ali um parecer. Então, eu acho que a OAB ela precisa ser também uma figura ativa, precisa ser uma figura atuante nessa lei. É uma lei que eu aqui uma opinião pessoal, longe da ideia institucional, mas eu acho que no futuro, daqui a 5, 10 anos, a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai representar ali uma obrigatoriedade de organismos privados, de empresas privadas terem disponível ali uma cópia dessa legislação, como é hoje do Código de Defesa do Consumidor, de tamanha horizontalidade, de tamanha influência, de tamanho impacto que ela representa para a sociedade. Eu acho que é necessário que a gente pense a respeito disso no futuro. Sem dúvida, muito importante, até porque as filmagens, por exemplo, pegando o exemplo, se houver a questão do reconhecimento das pessoas, ainda pode gerar uma questão discriminatória também. Então, há toda uma discussão a respeito disso. Mas, Neto, eu queria, você que tem implantado a lei em diversas empresas, tem trabalhado diretamente nessa implantação da LGPD nas empresas, de que forma a LGPD ela está impactando? Como é que você tem visto o impacto dela na confiança dos consumidores nas empresas? Os cidadãos estão mais conscientes de seus direitos de privacidade? Bem, a gente tem observado um avanço em relação a isso, né? Por quê? Porque assim, as pessoas começam a ter um conhecimento. Às vezes, eu até digo sempre assim, que algumas empresas elas ainda não observaram que é o seguinte: a população ela vai entender logo a Lei Geral de Proteção de Dados e os seus direitos. Então, a partir do momento que ele começa a ver que as empresas estão praticando isso, tá, eles conseguem
ter uma visão diferente, tá? Ou seja, uma confiança maior. Por quê? Porque ele está vendo a preocupação. Tá? Então ele está vendo a preocupação com os dados dele, com a informação dele. Ele observa que o seguinte, aquela quantidade de dados que ele passava antigamente não é mais a mesma quantidade, certo? Que ele assina um documento, tá? Muitas vezes, ou então que dentro dos seus próprios contratos existem as questões que protegem o seu dado, tá? Começa a se reduzir a questão de ligações para várias situações. Então, assim, ele começa a ter um olhar diferente. E isso também vai ser um diferencial no mercado. Por quê? Porque ele vai começar a procurar empresas que estejam adequadas, tá? Para que ele realmente possa, assim, não, eu estou passando meus dados para alguém de confiança. Isso. Até mesmo no atual momento, que a gente vê o Brasil se preocupar também agora com a questão dos crimes cibernéticos. Por quê? Por causa da quantidade. Nós estamos chegando a trilhões, certo? Em termos de valores. Existe uma perspectiva que a gente chegue a isso. E o Brasil não quer ter essa perca. Ou seja, eu posso ter esse recurso, certo? Que fique com o cidadão, que fique com o governo. Tá? E aí o que é que acontece? Ele precisa dessa confiança. Então, hoje eu vejo de maneira muito positiva. Tá? Então, algumas empresas já aplicam isso até como questão de marketing, como uma questão positiva para a população. A própria questão da credibilidade que a gente estava falando. Interessante que eu tive num restaurante, né, isso outro dia, e era o QR Code na mesa, né, que estava o cardápio, e lá quando eu fui fazer o pedido eu tinha que colocar meu nome e o CPF. Aí eu chamei o garçom e perguntei, para que você quer meu CPF? Não, é porque eu exige aí para poder entregar o pedido aqui na mesa. E aí eu perguntei assim, qual a proteção, como é a política de proteção de dados que vocês têm aqui dentro da empresa, dentro do restaurante, já que eu estou colocando meu nome e meu CPF? Aí o garçom disse, não, aí não é mais comigo, aí tem que procurar o gerente, ou seja, não havia ali, talvez não há uma política de proteção de dados, se houver, não há uma disseminação junto aos seus colaboradores. Aproveitando esse exemplo que eu estou colocando, prático, vivido por mim, como é que a OAB tem trabalhado nisso entre a Comissão de Proteção de Dados e a própria Comissão de Defesa do Consumidor? A gente experimenta debates a respeito disso. É uma linha que às vezes a gente precisa desmistificar aqui um debate que existe, que é o consumidor está querendo litigar contra a empresa está contra o consumidor, e isso é uma ideia um pouco falsa, não existe na verdade. Eu vou até aproveitar essa pergunta e vou endossar com a anterior, muito com a resposta do que o Neto trouxe. Essa oportunidade que a lei traz de uma empresa poder se adequar serve até para você rever seus próprios procedimentos, serve para você rever esse exemplo que o Campelo trouxe, serve até para o dono desse restaurante poder entender. Realmente não faz sentido nenhum eu estar colocando ali o CPF no pedido, na hora que for fazer o meu pedido. Não existe uma justificativa. A gente está ferindo ali princípios básicos da lei e isso serve até para a gente poder rever conceitos, rever procedimentos, aumentar a nossa credibilidade frente ao mercado. Não tem nada de errado na verdade você é obrigado a se adequar à lei, mas não tem nada de errado você dizer perante a sociedade, perante outras empresas, inclusive concorrentes seus, que você é uma empresa adequada, que você vem buscando essa adequação. É válido a gente ressaltar, inclusive, Neto, que a ANPD, muito no início da entrada em vigor da lei, ela trouxe muito o aspecto da conscientização. Olha, se adeque. No início a gente não queria, a ANPD falava, a gente não quer punir você, mas entre com a adequação. Porque no futuro, pode ser que se acontecer ali um incidente de segurança, o fato de você ter promovido aquela adequação, aquele início de adequação, serve como um atenuante na dosimetria de uma futura pena. Então é necessário que a gente olhe por esses dois lados, que o consumidor ele tem os seus direitos garantidos pela lei e que a empresa, uma vez adequada, uma vez entrando nesse processo de adequação, serve como um respaldo, uma credibilidade perante aquele cliente e perante o mercado como um todo. Né? Dr. Bruno Barbosa, advogado e secretário da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Piauí, e Raimundo Neto, CEO da empresa The Forest e mestre em segurança de redes. E eu queria retomar aqui o nosso debate, perguntando se dá para fazer uma avaliação sobre a influência da LGPD nas relações comerciais entre o Brasil e outros países, especialmente em termos de transferência internacional de dados. Até porque a gente tem as redes sociais hoje, que são empresas de fora, estrangeiras, né? Então, como é que está essa relação entre essa transferência de dados, né? Entre as empresas, entre as pessoas aqui e com outros países? Essa transferência, ela existe hoje, a gente sabe que existe. Hoje essas big techs,
elas são sediadas fora do país. A gente, inclusive, trazendo aqui uma informação até recente, a gente está com consulta pública aberta sobre a minuta que vai possivelmente regular a transferência internacional de dados, né? Entrou em vigor, a consulta, acho que, salvo engano, está perto de finalizar, mas entrou em vigor, foi aberta em setembro. E eu acho que... A consulta pública pela ANPD? Pela ANPD, para regular a transferência internacional de dados, como é que vai se dar, de que forma que vai se dar. Eu acho super válido, é um esforço institucional que a ANPD vem fazendo. E a gente sabe que existem essas transferências, mas a gente necessita, os usuários, as empresas necessitam muito de transparência a respeito de como que vai existir essa transferência. A gente hoje, cada empresa adota o seu método, mas não sabe se aquele método futuramente vai ser validado ou não pela autoridade nacional. Então a gente precisa de uma diretriz institucional, uma diretriz oficial, para que as empresas possivelmente possam necessitar ou não de adequações, né? A gente sabe que a ANPD, hoje no seu corpo diretivo, nos seus membros, são compostos por empresas, por pessoas que fazem parte de empresas, ou então por pessoas que representaram no seu passado algumas empresas, e a gente espera que essa minuta de resolução que saia no futuro, ela venha de maneira razoável e permita a adequação sem onerar muito custo, ou então sem inviabilizar alguma transferência internacional para o país e perante o mundo afora. Neto, na implantação da LGPD nas empresas, há uma preocupação com essa transferência de dados, mesmo que não seja internacional para fora, mas transferência de dados ou a circulação de dados entre as empresas? Como é que isso impacta na implantação da lei? Bem, hoje algumas empresas, quando elas estão adequadas, a gente observa que começa a se ter um cuidado, né? Como que eu vou transportar esse dado, para onde eu vou levar esse dado, principalmente quando a gente faz a questão de backups, né? Então, às vezes eu tenho um segundo e um terceiro backup, como forma de proteger. Então, ela já começa a observar, assim, para onde eu vou colocar isso aqui. Estou colocando um país que tem uma lei similar, porque a gente observa que o que é que acontece? Muitos serviços estão no exterior, né? Então, Estados Unidos, Europa, onde ficam a maioria dos grandes data centers, das grandes empresas que trabalham isso. Apesar de a gente também ter empresas locais, tá? Não só no Piauí, mas a gente também tem empresas nacionais. Mas até hoje, assim, os maiores serviços estão fora do país, né? Então elas começam a ter essa preocupação. Apesar de a gente também ver que algumas empresas que ainda não só empresas públicas, mas empresas privadas, que elas não têm um processo de adequação, elas ainda não tomam os cuidados. Para quem eu estou transferindo, certo? De que forma eu estou transferindo, como que eu estou garantindo essa transferência e principalmente guardando registros dessa transferência. Sim. Porque isso é o que vai ser necessário, ser provado caso aconteça um tipo de vazamento. Mas assim, quem faz o processo de adequação não, já começa a ter um olhar diferente. Não vou passar o dado para qualquer pessoa, qualquer tipo de dado. Existe a questão também assim, às vezes os dados são usados por outras empresas a fim de elaborar algumas estratégias de negócio. Então antes se tinha uma preocupação dessa transferência de qualquer jeito. Hoje já tem uma preocupação de vou mandar esse dado anonimizado, porque eu preciso aqui de dados estatísticos. Sim. E não de dados pessoais. Tá? Então já existe realmente esse novo olhar. E para quem pensa que a LGPD atinge só as empresas privadas, né, está enganado. A LGPD ela vale tanto para empresas privadas quanto para empresas públicas. Vale tanto para grandes empresas como para pequenas empresas, conforme também já foi dito. Eu queria saber quais são os desafios que caracterizam cada uma dentro da sua realidade. Bem, assim, hoje eu vejo que o principal desafio ainda é a questão pública, né? Por que é a questão pública? Porque dentro das empresas públicas a gente tem entendido o seguinte, é uma mudança cultural ainda mais drástica, tá? Ou seja, você tem hábitos diferentes das empresas privadas. Então, o que acontece? Assim, a pública, ela realmente vai precisar fazer um investimento muito maior, tá? Não só de conscientização, mas também do volume de dados. Eu tenho empresas públicas, eu tenho um volume de dados muito grandes. Certo? E que, na verdade, ao longo dos anos, aqueles dados não tinham a preocupação digital. É claro que hoje você vive uma outra realidade, uma realidade como o próprio governo está passando, que é a questão da transformação digital. Tá? Então você tem no governo federal o GovBR, você tem no governo estadual o GovPI. Tá? Então o que acontece? Essa questão digital ela é importante, só que antes dessa transformação eu tinha muitos dados em papel, que ainda funciona assim em muitas prefeituras e em alguns órgãos públicos.
Então, nesse momento, assim, eu preciso não só da digitalização desse material, tá? Eu preciso realmente colocar isso em banco de dados. E uma outra realidade que existe também no público. Antes eu queria coletar dados, tá? Só que agora eu preciso coletar dados que de fato eu preciso. Então, o que é que eu vou fazer com esse volume de dados que eu coletei que eu não tinha necessidade de ter anteriormente, certo? Então, o público ele vai viver, ele está vivendo essa nova realidade, certo? E aí, assim, no privado você já tem um diferencial um pouco aí, tá? Então, você tem uma cultura, às vezes, um pouco mais... existe uma conscientização maior, existe alguma preocupação maior, certo? Do empresário por conta disso, tá? Mas assim, o que é que acontece? Só que o empresário também vai viver alguns desafios, porque no público eu não tenho algumas multas, né? Não tenho as multas, algumas multas vão ser aplicadas. Já no privado eu tenho a questão das multas, certo? Só que assim, são desafios bem parecidos, certo? Com exceção aí também da questão de conscientização, que eu vejo muito isso, e também a questão do volume de dados que precisa ser preparado. Doutor Bruno, vou fazer aqui uma pergunta que me veio agora em relação à questão da implantação da LGPD e um possível conflito com a Lei de Acesso à Informação, que também tem a ver com a questão do serviço público. Isso. Como é que o senhor vê essa questão desse conflito? Ou de uma possível adequação, né? E eu também não sei, Neto, como é que isso, no momento da implantação da LGPD, se tem havido algum conflito entre esse acesso à informação que tem que dar ao público e a proteção de dados também que tem que se fazer. Eu acho que a gente precisa respeitar os princípios que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, mas a gente precisa entender também que o poder público, uma vez solicitado algum acesso a algum dado, é um debate bem denso, na verdade, é um debate complicado de você defender, de você ficar do lado de um ou do lado de outro, se é que existe o lado de um e o lado do outro. Eu acho que a gente precisa entender o princípio da necessidade, o princípio da finalidade, mas a gente precisa entender também o princípio do poder público, de você disponibilizar o acesso, ou seja, você não pode resguardar, obviamente, dados sigilosos, dados que podem comprometer ali alguma pessoa física, mas eu acho que existe o princípio da transparência também precisa ser observado e muito bem observado. Obrigado pela lembrança, Neto. Mas eu acho que é um debate que a gente precisa entender e precisa discutir. A gente vem vendo requisições que o poder público vem sofrendo de acessos para poder você fornecer dados, e esses dados muitas vezes eles podem comprometer. Isso. E isso vem sendo obstado. O poder público muitas vezes vem obstando esse acesso. E às vezes as pessoas jurídicas ou pessoas físicas vêm se socorrendo do Poder Judiciário para obterem aquelas informações amparadas, obviamente, na lei, né, na Lei de Acesso à Informação. Em relação, você trouxe aí um dos principais desafios, tá? Que é o poder público, né? Que parece bem conflitante. Na verdade, o que é necessário hoje é uma avaliação em relação a isso. Por quê? Porque, assim, dá para se trabalhar as duas de maneira inteligente, tá? Então, assim, eu preciso ter transparência quanto à questão do acesso à informação, mas eu também não posso colocar toda a informação, tá? Então, por exemplo, uma das saídas é eu conseguir fazer com que as informações elas possam, em alguns casos, estarem anonimizadas, certo? Então assim, vou até trazer um exemplo para ficar muito mais fácil, que é o seguinte. Vamos lá, eu consigo colocar lá no portal da transparência todos os cargos que eu tenho, mas eu não, mas coloco em uma outra postagem, certo? Quais são as pessoas, mas não estou dizendo que cargos elas ocupam. Sim. Claro que as pessoas da gestão maior, elas estão ali representando a empresa, então vai ser muito mais fácil dizer identificar isso. Então vamos lá, eu posso estar colocando em uma outra declaração, posso estar colocando os salários, mas os salários de acordo com o cargo, mas eu não estou dizendo quem está recebendo aqueles valores, certo? E posso colocar ali, de repente assim, quando eu colocar a pessoa, eu posso estar colocando o CPF anonimizado, tá? Isso até é um exemplo que aconteceu agora. Existe uma seleção, tá, no governo do estado, e foi colocado o nome das pessoas e o CPF anonimizado. Ou seja, foi agido com transparência, tá? Mas eu estou respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vai ter que ser feito realmente uma análise de cada situação. Então, cada caso vai ter que ser feito de maneira madura e inteligente para que a gente possa associar essas duas leis para que elas não fiquem conflitantes.
Muito bem. Perfeito. E voltando um pouco para os cidadãos, como eles estão exercendo seus direitos de privacidade de acordo com a LGPD? Dá para dizer que nesses 5 anos, ou nesses 3 anos aí, doutor Bruno, de lei, eles estão mais envolvidos e responsáveis na gestão dos seus dados pessoais? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente até entrevistando, ou então em contato com clientes, com empresas, a gente vê a preocupação de você ter, será se o meu site vai precisar agora de uma política de privacidade, uma gestão de cookies? Será se na parte física mesmo, você entrando dentro de uma empresa, será se existe ali algum campo agora responsável para você colocar uma requisição de dados, você fazer uma exclusão, uma portabilidade daqueles dados? O cidadão vai morar em outro estado, por exemplo, e naquela clínica ele sempre teve aquela consulta ali, o seu prontuário médico está todo naquele hospital. E aí eu vou precisar mudar de estado e vou precisar pegar aquele prontuário e levar para outro hospital. Hoje a Lei Geral de Proteção de Dados garante esse direito para o titular. E eu já vi, inclusive, cidadãos que exerceram esse direito, estavam numa clínica e estavam uma discussão perto de mim de uma pessoa que queria justamente isso. Por isso que esse exemplo veio à tona agora. Então eu acho que a Lei Geral ela veio para trazer mesmo esse direito dos clientes, dos potenciais clientes, ou então de pessoas que estão exercendo esses direitos, direito de retificação de nome, direito de acréscimo de informação, atualização de informação, direito de você receber um e-mail fornecendo ali uma propaganda, de você ter a possibilidade de você excluir, de você não mais receber sem dar uma justificativa. Não, eu não quero mais receber uma propaganda, por exemplo. Não quero receber um mailing, por exemplo, uma ligação. E eu acho que a gente vem vendo um amadurecimento e uma qualificação dos titulares em saber quais são os seus direitos e em poder exercer eles perante organismos públicos ou perante empresas privadas. Tá bom? É possível falar de proteção de dados e LGPD sem considerar os seus impactos na inovação e no desenvolvimento tecnológico no Brasil? Como é que vocês avaliam isso? Porque, assim, de um lado a gente tem a necessidade da proteção de dados, mas por outro lado a gente tem o avanço da tecnologia e a circulação de dados que é cada vez maior através das redes sociais. Como é que a gente consegue avaliar esses impactos, né? A proteção trazida pela LGPD e os impactos no desenvolvimento? Bem, hoje assim, para que a gente tenha esse desenvolvimento, a gente precisa de dados, né? Sim. Então esses dados são a alma do negócio hoje em dia. Eu preciso de dados. A inteligência artificial trabalha com os dados, né? Isso. Se eu não tiver dados, se eu não tiver números, eu não consigo ter uma inteligência. Isso. Por quê? Porque ela vai, baseado naquelas informações, ou seja, naqueles dados, ela vai trabalhar ali um padrão que seria o padrão essencial para resolver aquele tipo de negócio. Então, o que é que eu preciso fazer essa associação agora? Eu preciso apenas, assim, trabalhar o princípio de by design, ou seja, da privacidade desde a concepção, ou seja, quando eu for realmente criar esse processo, tá, de desenvolvimento, de inovação, eu preciso pensar também na proteção de dados. Então, o essencial é começar a olhar que dados de fato eu preciso, certo? E se esses dados eu estou precisando, não vai infringir algum princípio da lei, tá? Então, é preciso se ter esse olhar, certo? E fazer isso assim, e também deixar claro, ou seja, nunca esquecer também do titular. O titular, ele vai precisar também saber que tipo de informação você está coletando, tá? Então, é necessário que quem for desenvolver, quem trabalha com esse processo de inovação, que a inteligência artificial ela seja deixada muito claro para o cidadão, principalmente em torno dos seus direitos. Pegando essa resposta do Neto, eu vou dar um outro viés a respeito dessa pergunta, muito boa, inclusive. Um dos motivos para que o Brasil pudesse aprovar a LGPD, eu lembro demais dessa discussão, fugindo de qualquer debate a respeito político, mas um dos motivos era o Brasil entrar na OCDE, na Organização para Cooperamento e Desenvolvimento Econômico, né? E necessita de uma lei geral de proteção de dados específica a respeito de proteção de dados. O Brasil fez essa aprovação, obviamente que existem ali outros requisitos para você entrar, aspectos econômicos, mas a lei geral necessitava ser criada e foi criada. E um dos motivos também do Brasil ser reconhecido pela União Europeia, que tem uma lei geral, uma lei europeia de proteção de dados desde 2018, salvo engano, um dos motivos para o Brasil ser reconhecido como um país em que reconhecidamente capaz de poder transacionar dados com outros países europeus é você ter uma lei específica. E sem dúvida nenhuma, trazendo uma resposta um pouco mais externa a respeito de organismos internos, o Brasil, sem dúvida nenhuma, entrando na OCDE e possivelmente vai entrar, não sei, mas tendo um reconhecimento vindo da União Europeia, que é um berço dessa discussão, desse debate. Sim. Hoje,
A União Europeia reconhece a legislação, a Argentina e o Uruguai, salvo engano, como os 2 únicos países da América Latina que têm uma garantia, que têm leis, que têm procedimentos, que têm um poder público atuante, que têm uma organização, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados como uma instituição com autarquia, com garantia administrativa, financeira, fundacional, enfim. Mas o Brasil necessita no futuro dessa garantia para poder exercer ali um desenvolvimento, ter um novo salto nessa ideia desenvolvimentista que, sem dúvida nenhuma, vai repercutir em empresas vindo para cá, ou então de transações entre empresas europeias e empresas piauienses, cearenses, maranhenses, enfim. Eu acho que essa resposta ela passa muito também pela ideia do externo. A gente precisa nos comunicar com empresas que funcionam fora daqui, e eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados representou um avanço nesse aspecto, nesse sentido, tá bom? Bom, nosso programa Ideias em Debate de hoje está chegando ao fim. E antes de pedir aqui aos nossos entrevistados que façam suas considerações finais, você confere uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. No dia 4 de novembro acontece em Teresina o evento Empresa Comprometida, Gestão e Conformidade Legal Trabalhista. Através do workshop, os empresários vão aprender a trilhar um caminho transparente e organizado para evitar que erros grosseiros gerem prejuízos financeiros. O Positive Group vai proporcionar aos teresinenses nos dias 10 e 11 de novembro uma jornada empresarial. Vão ser 2 dias de uma verdadeira imersão, onde os empresários terão ferramentas pontuais para aprimorar a segurança nas suas decisões empresariais, proporcionando um mapa claro com as ferramentas necessárias para trilhá-lo. Agora que você já conferiu a nossa agenda, eu passo a palavra aqui aos nossos entrevistados e já agradeço muito a presença de vocês pelo rico debate aqui de hoje e passo a palavra para as suas considerações finais. Neto, por favor. Bem, eu que agradeço pelo convite, tá? E principalmente com o doutor Bruno, é bem enriquecedor, certo? Então, assim, o recado que eu posso passar realmente para aqui é o seguinte, que os empresários comecem a ter a consciência da importância da lei, ou seja, nós estamos aí para 5 anos de lei, certo? E 3 anos que ela entrou em vigor, então é um tempo para que eles começassem a ter essa consciência, e a gente já sabe que assim, a própria NPD ela já está começando a se mobilizar, porque o que falta hoje na NPD é braços, e ela está buscando isso. Então logo a NPD vai estar com esses braços que ela tanto precisa. E aí não vai ter mais aquela história de que não, vou esperar para ver. Então, assim, qualquer hora pode começar a ter as questões das fiscalizações maiores, as multas. A gente já sabe que existe um grande número de denúncias, ou seja, da população. Então, é necessário que a gente comece realmente a entender que precisa desse processo de implantação. E esse processo de implantação ele não é só pelo fato de existir uma lei, mas o que é que a gente tem observado? Empresas que fizeram esse processo de construção maduros, eles descobriram outras questões, descobriram como se proteger, descobriram como realmente diminuir o número de fraudes, porque isso também é importante para eles, certo? E aí, assim, descobrir que você precisa ter mecanismo para que você não pare, tá? Então, isso também é uma questão muito séria. Então, é necessário que se comece a olhar os impactos da LGPD, eles vão muito além do que simplesmente a lei traz. Elas vão na nossa responsabilidade do dia a dia de manter o negócio, principalmente o negócio promissor. Ok, obrigado, Neto. Doutor Bruno, suas considerações finais. Bom, queria agradecer a quem assistiu, queria agradecer ao doutor Campelo, queria agradecer ao Neto, reafirmar o convite para participar da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Piauí, uma comissão atuante, não é porque eu faço parte como diretor, como secretário, mas eu queria reafirmar que a gente é uma comissão atuante, a gente participa, a gente faz reuniões, está promovendo debates bem qualificados como o de hoje, inclusive. Dizer do consumidor para ele buscar conhecer a lei, é uma lei que, na verdade, eu acho que está na boca de muita gente, mas os aspectos muito didáticos que ela traz, eu acho que torna ela fácil de ser entendida. Então, é buscar que esse convite, essa abertura desse debate possa permitir que o cliente, que o consumidor, que os usuários busquem a respeito da lei, do que se fala, do que se trata, o que é o princípio da necessidade, da finalidade, da transparência, da segurança. São diversos princípios muito claros que estão na lei, bem no comecinho dela. É bom de entender ela, porque ela não fala só o que é não só o nome do princípio, mas explica do que se trata. Então, são 10 princípios que estão lá postos. É muito bom saber que
que a gente tem discussões nesse sentido com pessoas qualificadas aqui no Estado e que a gente possa promover esse debate no Estado do Piauí e Brasil afora. Tá bom? Agradecemos a você que tem nos assistido e aos nossos convidados também. E convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais, @Sistema o Dia, e do WhatsApp 86999112111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. E acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema o Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.